magnésio é um dos principais suplementos para a saúde humana e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o uso do magnésio com o objetivo de prevenir complicações gestacionais ao longo do pré-natal. Eu me chamo Arley Cleverson, sou médico materno-fetal e atuo com foco na prevenção de complicações gestacionais. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Essa é uma das dúvidas que eu recebo toda semana. Doutor, e o magnésio? Qual o melhor tipo de magnésio? Qual a dose? Como que eu faço o uso do magnésio? É impressionante, né? Como que as pessoas elas têm essa atenção e essa preocupação de querer saber a respeito do magnésio. Eu tenho essa curiosidade, inclusive, de saber o motivo dessa vontade de saber sobre o magnésio. Mas o meu objetivo aqui primeiro é explicar, que claro, comentei aqui para vocês, o magnésio é um dos principais suplementos que toda pessoa precisa fazer uso grávido ou não grávido. Então, gestante ou não gestante precisa utilizar o magnésio, pois ele faz parte ali de centenas de reações químicas do nosso organismo, favorecendo, trazendo benefício para a saúde humana como um todo. E nós, diante da nossa alimentação, a pobreza do nosso solo, em relação ao magnésio, a gente naturalmente vai ter um risco elevado de ter deficiência de magnésio no nosso organismo como um todo. Então, essa é uma deficiência muito comum e que naturalmente vai precisar ser suplementado. Magnésio, a gente tem uma dificuldade de limitação do ponto de vista de avaliação do nível adequado no organismo, porque ele se deposita em sua maioria no osso, e a gente não tem como dosar um nutriente no osso, a gente geralmente dosa no sangue ou na urina. Então é uma limitação que a gente usualmente dosa no sangue para ter uma ideia, mas não é tão fidedigno assim para você realmente saber aí. Mas a gente consegue ter uma ideia, e aí a partir também de algumas sintomatologias que a paciente apresenta, a gente pode suspeitar mais ou menos da presença da deficiência ali ou não. Então, magnésio é sim importante, o magnésio é sim fundamental no uso ao longo da gestação. E ele é um suplemento, um dos suplementos que podem ser utilizados com o objetivo de prevenir, ou seja, minimizar o risco da paciente gestante desenvolver as 5 principais complicações gestacionais. Então, o magnésio ele pode ser utilizado sim com esse objetivo, com maior ou menor efeito, mas com o objetivo de diminuir o risco de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento fetal, de trabalho de parto prematuro, de diabetes gestacional e de abortamento de repetição. Então, é um suplemento fundamental. Ele está ali no top 3 suplementos, posso colocar ali, que toda gestante precisa fazer uso. E aí a dúvida que vem, mas doutor Arley, eu sei que eu preciso utilizar o magnésio, mas como é que eu utilizo o magnésio? Em qual dose eu posso utilizar esse magnésio? De que forma? Qual o tipo de magnésio que eu posso tomar, né? Ou que você, se é profissional que está assistindo esse vídeo, qual o melhor tipo de magnésio que pode ser prescrito? Eu vou contar para você exatamente esses 2 pontos. Lembrando que eu vou colocar aqui o intervalo de dose que pode ser feito o uso do magnésio, mas cada paciente precisa ser avaliada individualmente para entender qual é a melhor dose para ela. Esse intervalo de dose em relação ao uso do magnésio, ele vai de 300 mg a 1.500 mg, e essa avaliação, volto a dizer, precisa ser feita individualmente para que a prescrição seja conforme a necessidade de cada paciente. E aí, tanto critérios clínicos quanto critérios laboratoriais vão ser levados em consideração para a prescrição específica e definição dessa dose individual e personalizada. E como prescrever esse magnésio? Essa prescrição, ela vai somar como todo, você vai definir ali alguns tipos de magnésios, de que relação desse magnésio para ser prescrito, e aí a dose final vai ser essa dose total, que vai precisar ficar entre 300 e 1.500 mg. Quais são os 5 principais tipos de magnésio, que nada mais é do que a forma de quelar esse magnésio? Então a gente tem o magnésio de malato, o magnésio citrato, o magnésio glicina, o magnésio inositol e o magnésio treonato. Como escolher? Qual tipo de magnésio escolher? Primeiro, o mais clássico, o melhor magnésio, se a paciente não tem nenhuma sintomatologia específica. Como assim, Arley? Não tem nenhuma sintomatologia específica? Pois é, melhor forma, a forma mais fácil, mais didática que eu posso passar para você aqui em relação ao tipo do magnésio, é direcionar essa quelação conforme uma sintomatologia que o paciente apresente, porque cada um desses tipos de quelação de magnésio vai trazer algum benefício em relação a alguns aspectos para a saúde da paciente. Se a paciente não tem queixa nenhuma, depois eu vou falar cada uma das queixas qual tipo mais específico, mas se ela não tem queixa nenhuma, a melhor forma de magnésio a ser utilizado é o magnésio de malato. Esse magnésio de malato, ele tem maior biodisponibilidade e ele vai trazer ali uma maior quantidade de magnésio para ser utilizada pelo seu organismo, pelo seu corpo, nas reações do metabolismo. Então, classicamente, o melhor magnésio, se não tem nenhuma especificidade, nenhuma queixa ali, vai ser o de malato. Quais são os outros 3 tipos? Aí a gente vai por magnésio, citrato, treonato, glicina e o inositol. Os 2 últimos, vamos começar pelos 2 últimos. O inositol, ele tem o efeito de melhorar
melhorar a parte metabólica. Existe inclusive o myo-inositol, que é um suplemento que pode ser utilizado em pacientes com alta resistência insulínica. Por exemplo, um paciente com SOP, com alta resistência insulínica, é um suplemento que pode ser utilizado. Nesse caso, se é um paciente que tem esse perfil de alteração metabólica, o magnésio inositol ele pode ser utilizado junto com o dimalato ou isolado para melhoria, pensando e buscando melhoria dessa questão metabólica. O magnésio glicina ele tem um efeito mais local a nível intestinal. Então, se é um paciente que tem queixa intestinal muito importante, pensando numa disbiose, um leaky gut, pode considerar ali colocar uma quantidade de magnésio glicina para ter esse efeito mais local ali a nível intestinal, de função de saúde intestinal. E os dois últimos que eu utilizo muito, porque são queixas muito comuns, principalmente quando a paciente já está grávida, que é o magnésio citrato e o magnésio treonato. O magnésio citrato, ele melhora a queixa que a paciente grávida principalmente costuma ter, né, mas pode também não estar grávida, de constipação. E aí é muito interessante para todos esses tipos de magnésios. Eu já vou falar qual o melhor horário. Então, o magnésio citrato, se a paciente tem queixa de constipação, vale a pena colocar uma quantidade ou isolado ou combinado com dimalato, algum outro, do magnésio citrato, porque ele melhora ali essa função, esse funcionamento intestinal. Então, assim, com constipação, ele tende a melhorar esse quadro de constipação. E o último é o treonato. O magnésio treonato, ele tem um efeito de melhora de cognição e também em relação à insônia, sono, melhora o sono das pacientes. Então, é um tipo de magnésio que eu costumo usar muito porque é uma queixa que muitas pacientes têm em relação à insônia, à memória. Então, é um magnésio que eu utilizo bastante na minha prática clínica. Esses são os 5 principais tipos, existem outros, são os 5 principais, os que eu mais utilizo, e aí eu direciono muito por conta da queixa da paciente. Eu recomendo você, em relação a todos esses tipos de magnésio, priorizar ali o uso à noite. Geralmente, o citrato, a paciente vai usar à noite, ela geralmente já acorda no outro dia tendo uma melhor função intestinal, com um funcionamento melhor desse intestino, ou então ela vai utilizar, você vai tomar à noite para ela poder ter um sono melhor realmente. Então eu costumo prescrever sempre o magnésio para o uso à noite, logo após o jantar ou pouco antes de dormir. Então essas são as principais informações que você precisa ter em relação ao uso do magnésio na gestação. Doses, tipos, o importante, top 3 suplementos, sem sombra de dúvidas, para a saúde humana, não diferente, vai ser em relação à promoção de saúde e prevenção das principais complicações gestacionais ao longo do pré-natal. Maravilha? Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se você não curtiu, curte agora para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e ele possa entregar para mais pessoas. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Ativa o sininho das notificações para quando tiver vídeo novo, você receber a notificação e assistir em primeira mão. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.